Fala galera, boa de luta, Wallace Lopes aqui mais uma vez, passando aí para iniciar essa semana do Dia dos Namorados e apresentar um pouco para vocês a pessoa que é minha eterna namorada e tá lado a lado comigo aí, fazendo com que eu venha evoluir como homem, como atleta, como empresário, assim como tenho ajudado também o crescimento e evolução dela. Aqui a parceria é forte, beleza? Eu separei algumas perguntinhas aqui para eu poder estar trocando uma ideia com ela e vocês ficarem mais por dentro de saber quem é Viviane Lopes. Então, minha linda, vamos lá, mais um desafio para você, mais um desafio para a gente. Sim. Tá feliz? Tô Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: como foi do seu ponto de vista lá no início namorar um atleta? O que mais te incomodava? O que mais era novidade e se teve algum perrengue naquela época que a gente se conheceu? Sim, perrengue, né? Sempre tem perrengue. Eu acho que naquela época os maiores perrengues eles eram financeiros, né? Sim, verdade. Eram financeiros, a gente estava em outra etapa da vida, éramos mais novos. Então as opções eram limitadas por conta do financeiro. Então foi o início de namoro em que a gente saía para onde dava, quando dava. Eu acho que um dos nossos programas mais frequentes era ficar em casa, colchão na sala, né? Assistindo. Pringles, Häagen-Dazs, coisas que eu não conhecia até então, até conhecê-la. É bom ressaltar, né, que éramos muito novos. Quantos anos nós tínhamos? Quer revelar a idade? Não, né? Melhor Sim, podemos, é importante falar sobre isso. Eu tinha 24 e a princípio ele também tinha 24, mas eu só fui descobrir depois que ele não tinha 24. Não era para esse tipo não, de coisa. mas é vamos falar importante sobre falar, tudo. né? Ele é 4 anos mais novo que eu, mas eu não sabia disso assim que a gente se conheceu. Descobri de um jeito engraçado, isso pode ser papo para um outro momento, mas resumidamente, eu descobri na delegacia, quando levaram o Gol que ele tinha, aquele modelo antigo que eu chamo de Gol Brastemp, né, que parece uma geladeira. Meu primeiro carro foi um Golzinho quadradinho, né? A gente chamava de Brastemp. Que eu já empurrei em cima do salto 15, inclusive, né? Já passou muito perto. Já, e aí levaram o Gol quando a gente estava no Baile Chácara do Viaduto de Madureira, que era um dos locais onde a gente mais ia também, a gente adora, né? Black Music até hoje. Então, levaram o Gol e aí a gente foi parar na delegacia, eu, ele, meu cunhado Ian, que é o irmão dele, do meio, e Vanessa, madrinha do nosso filho. E aí na delegacia, no depoimento, data de nascimento, 20 de janeiro de 87. Eu, opa, como assim 87? E aí eu descobri que ele não tinha minha idade, era 4 anos mais novo que eu. Já estávamos, sei lá, uns 6 meses namorando, enfim. E aí perguntei a ele na hora de sair, falei, cá, você não tem nada pra me dizer? E não, então, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu tivesse te contado, você teria me dado uma chance? Eu falei, não. Porque ele sabia que eu não gostava de menino mais novo, né? Eu tinha aquele pensamento de que o homem já é imaturo. Se for um homem mais novo, então, mais complicado ainda. E aí, não, se você não ia me dar uma chance, então não me arrependo de ter mentido. Olha, ainda falou isso. Enfim. Mas aí fiquei chateada, mas já estávamos 16 meses juntos, né? E aí, não sei quando ele pretendia me contar isso, se era no altar, não sei, mas acabei descobrindo dessa forma. Esse vídeo já tá bom, já tá começando já a contar, né? A gente aprendeu trabalhamos com verdades, não é isso? Verdade. Então é isso. E aí éramos muito novos, voltando. Éramos muito novos, eu tinha 24, ele tinha 20, ia fazer 21. E aí eu já era concursada, mas tinha só uma matrícula do estado como professora, ganhando bem pouco, né? Ele era operador de CNC, de maquinário na época, já com 2 pequenininhos, uma vez que ele foi pai aos 17 anos, então Jordan e Jonathan eram pequenos, bem pequenos. Então era um perrengue financeiro muito grande, porque além da gente ganhar pouco, os gastos eram grandes dele enquanto pai, né? E a gente também tinha que fazer a nossa programação de acordo com as crianças estarem conosco ou não. Né? Então tinha isso também. Eu acho que esses eram os maiores perrengues, mas era uma época feliz. Então, mas isso era uma das coisas que te incomodava, né? Nesse quesito como homem,
E se tinha alguma coisa que te incomodava na parte de atleta, na parte de luta? Eu acho que esses perrengues financeiros, eles não chegavam a ser incômodos, assim, eram limitantes, né? Eram fatores que limitavam as nossas opções, mas a gente se divertia muito, assim mesmo. A gente tinha menos responsabilidades que hoje em dia, né? Então não chegava a me incomodar. Eu acho que o que me incomodava mais enquanto atleta, você enquanto atleta, era a questão me incomoda até hoje, da perda de peso. Cada vez que a luta se aproximava, isso me incomoda desde o início, né? Cada vez que a luta se aproximava, começavam as restrições alimentares, e aquela reta final me assustava muito. Eu ainda fico incomodada, mas a gente se adapta, eu fui me adaptando, são 14 anos nessa, né? Então venho me adaptando. Já foi perder peso comigo, né? Já. Estava em sala de hotel, já foi ajudar. Fiquei muito assustada. Muito nervosa, né? Porque é uma degradação, né, do corpo, né? Exatamente. O corpo vai definhando e a pessoa que não está acostumada com isso realmente se assusta, né? Eu tenho muitos alunos que sempre perguntam, pô, como é que você faz para perder esse peso todo? Me passa essa dieta. Eu falo, olha, não é saudável e não é para os fracos. A parada tem que ser forte. Porque por mais que hoje em dia, né, porque naquela época não era tão possível, mas hoje em dia tenha um acompanhamento nutricional, tenha preparação física, não seja uma dieta assim louca, mas na reta final vira uma dieta hiper restritiva, sim, incluindo a hidratação, que nos últimos dias a gente sabe, né, como é. Então eu acho que isso era o que mais me incomodava. O que era novo? O que era novidade para você? Tudo era novidade. Era novidade estar namorando com alguém que já era pai, mesmo sendo tão novo, pai de 2. Então, isso foi o que mais me assustou no início do nosso relacionamento, o que me fez pensar em desistir algumas vezes. Não por conta das crianças, que são muito mais calmas até hoje do que os nossos próprios filhos, né? Exatamente, então são meninos ótimos, mas pela responsa. Eu falo que o meu Kinder Ovo já veio com 2 brindes surpresa. Então, assim, me assustava muito isso no início. Isso me fez pensar em desistir algumas vezes. Isso enquanto homem. E enquanto atleta, o que mais me assustava e me incomodava eram as restrições mesmo, cada vez que alguma luta era marcada. Entendi. Uma coisa boa, uma coisa que a gente tem que falar, né, que, para quem não conhece a Viviane, ela é profissional de educação física, né? Formada e atuando na parte de lecionar, de ensinar, né? Isso. Então fala um pouco sobre você, né, para a galera também já começar a te conhecer um pouco melhor, né, e saber depois por onde que você vem me ajudando ali. Tá. Quem é a Viviane? Quem é a Viviane? Profissionalmente falando, eu sou formada e tenho licenciatura plena em Educação Física pela UFRJ, pós em Psicomotricidade, leciono como professora da rede fundamental, da rede municipal e estadual, ensino fundamental e ensino médio. Então, dentro da educação física, eu não trabalho com essa parte de preparação física no meu dia a dia, tá? Mas auxilia. Sim, exatamente. Por mais que eu tenha esse conhecimento dentro da minha formação, não foi por esse caminho que eu segui, que eu me especializei. Porém, esse conhecimento me permite auxiliá-lo dentro das necessidades dele e das minhas possibilidades. Eu tenho formação em dança também, já fui bailarina. Hoje em dia não trabalho mais com isso, mas também uso isso de forma geral na minha vida e no meu cotidiano profissional. Show de bola. Outra pergunta era, e as variações da rotina? Você tinha alguma estratégia para equilibrar a rotina minha e o resto do resto da família? Que na verdade ainda não tinha família, né? Mas eu já tinha uma rotina de atleta, eu treinava bastante, trabalhava ainda, né? Treinava, trabalhava, a gente acabava se vendo fim de semana. Isso mudou alguma coisa para você? Então, na época do namoro, o nosso esquema era esse. Durante a semana, a gente não se via, pela distância também, né? Eu morando no Meier, ele morando em Caxias, então era distante, não tínhamos carro, nenhum dos dois, bem lá no início, né? E aí o que acontecia é que durante a semana ele tinha o trabalho dele,
eu tinha o meu, então de fato isso não me incomodava, porque a sua rotina era corrida, mas a minha também sempre foi, né? Então, durante a semana ele tinha que dar conta lá das 9 horas dentro da fábrica, 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço. Além disso, ele tinha que dar conta de treinar quando desce, como desce, né? O maior número de vezes possível. Dava aulas à noite, então era uma loucura, né, a sua rotina. E eu tinha a minha também, de estudo, de trabalho. E nisso tudo ainda tinha Jordan e Jonathan, tinham as 2 crianças, né? Então realmente era uma rotina bem corrida. A gente se via só os fins de semana, feriados e tal. Depois a gente começou a dar um jeito de se ver durante a semana, né? A saudade aperta, quando a relação vai ficando mais séria. A gente sempre vai dando um jeito. Quantas vezes você já se despencou pro Mary, de Caxias Mary, aquele que dá a volta ao mundo durante a semana? Era bacana, porque ela ligava, né, e falava, ó, tô em casa, minha mãe foi pro escritório. Minha mãe vai assistir isso. Você vai saber agora, né? Mãezinha, eu ia pro escritório, vai dormir no escritório. Aí eu pegava a minha mochila. Minha mãe. Minha mãe é advogada e alguns dias na semana, quando ela tinha um trabalho mais árduo, assim, tinha coisas para resolver, ela trabalhava até tarde e decidia dormir no escritório dela para já acordar lá. Só que ela às vezes me avisava assim, aos 45 do tempo, ó, filha, avisa teu irmão que eu não vou hoje, vou ficar aqui. Aí eu desligava, já ligava pra ele. Por quê? Porque lá em casa, a namorada oficialmente não podia dormir, né? Meu pai tinha acabado de falecer, né? Tinha pouco tempo que eu tinha perdido meu pai de câncer. Então, assim, minha mãe mantendo as rédeas ali sozinha, e já era uma regra lá de casa isso. Então, quando ela avisava que ia dormir fora, eu avisava ele que era pra ele correr lá pro Mary e dormir lá comigo. Bom, essa é uma das variações, né, que a gente acabava fazendo para se encontrar por mais vezes na época do namoro, né? Isso aí. Voltando para a parte do auxílio, né, que ela desde sempre foi muito parceira, né, e me ajudou na minha relação com a luta, né? Isso eu tenho que agradecer, né, sempre, porque desde sempre foi assim, né? Eu lembro que assim que eu meio que decidi, né, não trabalhar mais na empresa, né, no trabalho convencional, eu trabalhava na área de metalurgia, né, eu era torneiro mecânico, CNC, essas coisas, e eu estava ali já dividindo meu tempo com a luta e a empresa, e eu olhei para ela e perguntei, né, achando que ela, né, por ser concursada, a família toda concursada, talvez não pudesse vir a me apoiar, mas eu perguntei o que ela achava de largar a empresa para poder me dedicar somente à luta, né? Nessa época, eu lembro que as coisas estavam melhorando aos pouquinhos, né? Aí eu já estava com Fiesta, né? Tinha Fiestinha. Então, o que acontecia é que eu trabalhava muito perto da minha casa, na escola estadual, no Meier mesmo, e ele tinha uma rotina de treinos que tinha que sair de Caxias e treinar em lugares longe e tal. Então, dependendo do dia de semana, o carro ficava com ele e tal, a gente tinha já o nosso esquema, já era um relacionamento que estava caminhando mesmo para morar junto, para um casamento, fazia parte dos nossos planos. Então a gente sempre teve isso, de um ajudar o outro, seja materialmente, em todos os sentidos. E aí ele me perguntou, isso é importante, isso para mim dentro de uma relação, ele sabe que é fundamental, né? Então a gente foi desenvolvendo isso ao longo da relação, porque o Wallace teve uma criação muito mais desapegada que a minha. Então a gente teve algumas falhas, alguns ruídos de comunicação no início do namoro, temos até hoje, mas diminuiu bastante, de tomar decisões sozinhos. Ele sempre foi um cara que desde muito novinho, desde 14 anos, tomava as próprias decisões sozinho literalmente, sem pai, sem consultar pai, sem consultar mãe, né? Virou pai aos 14 anos, 17 anos. Então seguiu tomando decisões muito importantes sozinho, sem perguntar e sem comunicar. Totalmente diferente da minha criação, né? Que sempre tive um vínculo muito forte com os meus pais e com meus 2 irmãos mais velhos, que são homens. Então, isso me assustava muito, né? Eu falava, caramba, ele nunca vai me consultar sobre nada, ele nunca vai... Mas isso foi mudando, a gente foi ajustando
E aí quando ele teve essa decisão importante para tomar, né, a gente já estava mais afinadinho. Aí ele virou para mim e falou: Linda, olha só, o que eu faço? Não tem como dar conta de ser o atleta que eu acho que eu posso ser se eu continuar nesse emprego convencional que eu tenho, né? Eu falei pra ele: olha, eu acho que a hora é essa. Se é pra arriscar e você tem potencial pra gente arriscar isso, eu acho que a hora é essa. Larga tudo, larga o emprego convencional e vamos botar aqui um tempo. Vamos nos dar um prazo, uma meta. Se eu não lembro se na época foram 6 meses ou 1 ano. Acho que 1 ano. Eu acho que foi 1 ano. Se em 12 meses, se em 1 ano, o jogo não virar, se a coisa não engrenar em 1 ano, né, você como atleta, aí a gente reavalia e aí você volta a estudar para concursos e aí você, né, volta ou para a tua área mesmo de emprego convencional e tal. E aí, graças a Deus, a coisa Estamos foi... aqui lutando, né? Literalmente lutando. É importante falar, porque o Wallace é muito inteligente também. Apesar de não ter tido as mesmas oportunidades lá atrás que meus pais conseguiram me oferecer, com muito custo também, mas que conseguiram me oferecer, ele, quando a gente conversava sobre concurso, era uma coisa que minha mãe falava muito com ele e tal, ele resolveu fazer. E eu lembro que no primeiro concurso dele, de cara, ele já passou, né, no concurso para a Polícia Militar. Graças a Deus, o jogo virou antes dele efetivamente decidir entrar e tomar posse e tudo mais. É outro papo também que é bom de contar, né? Mas só para frisar aqui. É legal, foi legal ela falar isso porque eu realmente tive várias brechas, né, para poder fazer outras coisas. Na verdade, eu também não achava que ia dar muito certo assim na luta tão rápido, né, porque eu tocava bateria ainda, né, então eu tinha uma outra... Ele é bombril, mil utilidades, sempre foi. Mas foi importante, né, eu não tinha ouvido falar de concurso público, né, na minha vida ainda, antes de conhecer a Viviane. Então foi importante para mim também nessa fase de conhecê-la e saber que a família era toda concursada, ela botar uma pilha, a mãe dela botar uma pilha, que aí foi também a fase que eu mais me conheci intelectualmente, assim, de confiar e acreditar que eu podia, né? Porque é isso, no primeiro concurso que eu fiz na vida, acho que só passaram naquele concurso 5 mil e poucas pessoas, eu passei ali em 2.000 e pouca, entendeu? E fiquei bem, né, na classificação até, e ali pra mim foi bem legal, assim, como homem, assim, de caramba, eu consigo, né? Mas, mais uma vez, veio através de um incentivo e um suporte dela, né? Voltando pra cá, a gente falou um pouco sobre a perda de peso, né? Mas fora isso foi uma das coisas que você efetivamente fez junto comigo, mas tem as outras coisas que você acaba auxiliando. Sim. Né? Eu acho que a alimentação é um ponto importante. No meu preparatório para a luta, como mais você ajuda e auxilia? Entendi. Primeiro ponto é a alimentação. Na preparação dele para a luta, a alimentação se torna, claro, um pilar, né, junto com a parte do treino físico e técnico, tático. Então, em casa, eu procuro seguir a dieta que é prescrita para ele, pré-luta, né? Evitar, se tornou mais difícil isso com 2 crianças pequenas em casa, mas evitar as guloseimas na geladeira e no armário. Porque, tem os ataques de madrugada. Para quem tá na dieta restrita, é bem complicado se manter firme ali. Quanto mais restritiva vai ficando a dieta, maior é a vontade de sair dela. Então eu tento, as coisas das crianças eu escondo quando tá na época pré-luta. Eu não como nada gorduroso, doce, saboroso na frente dele, né? Eu na verdade, eu já não gosto de doce, naturalmente, então já facilita. Mas eu adoro uma besteirinha, né? Quem não gosta. Então, quando eu sei que a luta foi marcada, eu já acabo com isso aqui em casa, isso é importante. Show. E como as crianças reagem nesse momento também, né?
Eles sentem falta do pai. O que acontece? Quando ele intensifica os treinos dele, o que eu tento fazer? Além da alimentação para ajudar? Cobrir as responsabilidades dele para com as crianças. Né? Como a gente meio que divide, naturalmente a gente foi dividindo as funções, tanto de casa quanto com as crianças. E aí ele tem as dele. Só que ele precisa redirecionar isso pro treino. E aí ele passa a treinar até mais tarde, os horários dele ficam ainda mais loucos, né? Então eu tento cobrir. Somar, né, junto do treino, as aulas. Exatamente. Aí a nossa vida fica meio que bem louca nessas épocas, mas aí eu tento me desdobrar ainda mais, porque quem é mãe sabe que já é um sufoco, né? Atualmente, por exemplo, nós não temos ninguém que nos ajude, né? Nós tínhamos até anteriormente à pandemia, até o início da pandemia, hoje em dia nós não temos mais ninguém em casa, então nós dois temos que dar conta de todas as funções com as crianças. E durante esse período pré-luta, eu tento cobrir o máximo possível para que ele consiga se dedicar ao que ele precisa e para que as crianças sintam minimamente a falta dele. Mas aí não dá, né? Lógico que eles sentem só falta. E, bom, eu sei já, mas eu vou perguntar porque as pessoas perguntam, né? Você costuma levar as crianças na luta? Não. Não, tá. Não levo, não gosto que assista, tá? Entendo como um esporte, passei a entender assim, ver com bons olhos depois de conhecê-lo. Eu não tinha o hábito de assistir luta, nem de praticar, na verdade. Eu pratiquei 2 tipos de luta na minha vida, que foi capoeira e judô. Capoeira eu gosto muito, sempre gostei. Né? A capoeira, ela tá ali. Manda bem. A capoeira tá ali ligadinha com a dança, então eu gosto muito dessa parte rítmica da capoeira. Tem toda uma questão cultural, a questão da ancestralidade. Quem me conhece sabe que eu valorizo muito esse aspecto. A capoeira é algo que eu ensino dentro do meu planejamento ali pedagógico, nas escolas inclusive. Então eu já praticava, parei, voltei na faculdade. E tem o judô que eu pratiquei só durante a faculdade mesmo. Foi uma das disciplinas eletivas que eu escolhi. Então foram as únicas. Mas a luta que ele pratica, tanto kickboxing quanto MMA, essas modalidades são modalidades de contato. São modalidades que para a criança assustam mais, né? Então assim, acho bacana eles treinarem com o pai, eles assistirem os treinos do pai, estimulo, acho muito legal. Mas a luta em si, assistir a luta de alguém que você ama, não só você convive, mas que você ama, é uma adrenalina enorme. Eu digo por mim mesma, eu sou uma adulta, né? Eu, por exemplo, não sou boa companhia para assistir luta de Wallace. Eu prefiro ficar sozinha. Se eu não for ao evento, quando é no Rio, quando é no Brasil, em outro estado, que eu tenho a possibilidade de ir, eu vou. Se eu não for, eu prefiro ficar sozinha. Porque eu faço tudo, menos curtir a luta. Eu rezo, eu choro, eu não como, não bebo porque não passa nada. Então, assim, uma vez, por insistência dele, nós levamos Jamile para assistir o Tio. Quem conhece o Wallace, conhece o Wellington, irmão mais novo do Wallace, meu cunhado, Wellington Lopes, que também luta, né? Que seguiu o caminho do Wallace. Que é um lutador maravilhoso, por sinal, o Wellington arrasa, meu cunhado. E aí, a gente levou. Ela tava animadíssima. Você lembra disso? Falou que ia curtir muito, mamãe, eu vou torcer muito pelo titio. Jamal não era nascido ainda, eu tava com um barrigão enorme, Jamile tava com 3 anos. E aí, quando o tio nocauteou o adversário, porque nesse dia o Wellington, que é nocauteador nato, ganhou com mais um nocaute, ela começou a chorar. Ela ficou muito assustada. Quando o tio desceu pós-luta, né, depois do banho e tal, desceu, ela não quis abraçá-lo, ficou se escondendo do meu colo, com medo do tio, porque o tio nocauteou o adversário. E isso me mostrou, confirmou a minha teoria de que ela não está preparada ainda. Então, não deixo assistir nem presencialmente e nem na televisão. Pois é. E é isso. Isso não está aberto à negociação por enquanto, tá? Bom, eu já tive a felicidade de levar o Jorge e Jonathan quando eu comecei no MMA. Eles foram, era uma vontade que eu sempre tive, né? E tenho ainda. A gente vai negociar isso. Daqui a algum UFC, quem sabe?
eu ainda tenho pretensão e oportunidade vai chegar, minha oportunidade vai chegar. Quem sabe no UFC a gente não leva todo mundo lá na hora de ser campeão, leva os filhos. Tá vendo como ele é? Tá vendo o que eu passo, né? Porque isso já é o quê? Já tá jogando a isca. Já tá gravado, já você tá entendeu? gravado. Tipo assim, poxa linda, vai ser uma conquista tão O grande. UFC Vamos todos viajar, porque aí, né, não, a gente vai ficar num lugar legal, as crianças... É assim, é isso que passa. Boa, vamos nós. A rotina do casal fica mais difícil na época de luta? Como é que a gente divide isso, né? Marido, atleta, pai? Eu acho, não sei se mais difícil, mas assim, você fica muito mais cansado, né? Isso. Ele fica muito mais cansado. Isso. E eu também. Por quê? Ele fica muito mais cansado porque ele tá treinando muito mais, tá se adaptando, né? E tá se alimentando de uma forma diferente. E continua dando aulas, isso é importante frisar, porque o Wallace, ele é um atleta, mas ele também é professor, né? A nossa receita vem daí. É importante a gente frisar aqui no Brasil, pouquíssimos atletas têm oportunidade de serem apenas atletas, se dedicarem exclusivamente a isso, né? Quem dera, porque aí o rendimento seria outro, né? Não é o caso, ele precisa também ser professor, continuar como professor até os 45 ali do segundo tempo, quando, sei lá, acho que na última semana é quando ele para de dar aula. Então ele fica muito mais cansado, eu também, por estar cobrindo ele em casa, como eu já falei com vocês, cobrindo ele nas funções de casa, cobrindo ele com relação à responsabilidade junto às crianças. Então os dois ficam exaustos, atrapalha, né, em tudo, se é que vocês me entendem, e o mau humor. Essa pessoa com fome, essa pessoa é horrorosa, gente. Dieta não tem como ficar feliz. Tá? Então é importante dizer isso. Na dieta, a vida fica assim. Ele sem poder comer uma pizza na sexta-feira e tomar um vinhozinho. Pois é, então a gente... Mas faz parte. Isso aí. Tem que ficar ruim treina, pra ficar melhor ainda isso aí, depois. Treina, reza, faz tudo que tem que fazer pra sair da melhor forma no dia da luta e trazer a recompensa que é semana depois, a gente poder voltar à vida normal, curtir, passear se for possível, né? Não estando machucado, não estando lesionado. E dificilmente você se machuca em luta, né? Por exemplo, as crianças nunca ouviram machucados, lesionados. Na verdade, nós aqui é mais fácil, eu e as crianças, vermos ele machucado do treino do que da luta em si, graças a Deus. Assim. Normalmente a gente já comemora logo a luta. Sou bom de né? esquiva, entendeu? Pá, movimento, então, graças a Deus realmente eu não tenho relatos de machucado em luta. Deixa eu ver aqui. A gente é parceiro como casal e tudo. Tem alimentação, negócio. Eu acho que a gente tem ficado mais parceiro agora, em tudo que eu digo. Já tem alguns anos que a gente tem uma parceria forte com relação a isso, assim, no seu lado atleta. Mas eu acho que, por exemplo, nos negócios, financeiramente falando, a gente sempre foi muito independente, né? Eu sempre tive isso comigo, de não querer controlar o outro para também não ser controlada. Isso em tudo, inclusive na receita, né? A gente sempre foi, eu nunca tive muito de ter que saber quanto ele ganha, ele ter que saber quanto eu ganho. A gente tinha uma coisa mais de dinheiro assim, muito separada até demais. Hoje em dia eu digo isso, tá? Por quê? Vou explicar o porquê. Porque eu acho que não é legal você controlar o outro, muito menos financeiramente. Mas eu acho que também não é legal esse desapego total, porque aí a gente não raciocina junto e acaba não crescendo junto, né? Cresce-se individualmente, a gente cresceu muito financeiramente, individualmente ao longo desses anos, mas a gente começou a entender que se a gente conversasse mais a respeito de dinheiro, conversasse mais a respeito das receitas individuais, a gente conseguiria fazer uma receita também conjunta. E aí isso cresce, é o que tem acontecido, né? Antes era como? A gente dividia as contas, né? Então você paga a conta ABC, eu pago a conta DEF. Ok, sempre funcionou.
Mas aí a gente limitava muito esse crescimento financeiro enquanto casal. E eu acho que agora a gente está mais esperto nisso, né? Com certeza, acho que vai até a parte de um sempre pegar um pouco do outro, né? No casal, isso também vai fazendo que a gente esteja mais próximo, né? E a gente vai pegando as partes que talvez falte em mim, que ela tem mais. Por exemplo, eu sempre fui mais tradicional no que se refere a dinheiro, a empreender, a investir, até por essa minha cultura familiar e a minha criação, né? Eu sou funcionária pública, eu sempre fui muito metódica, e o Wallace, ele voa alto, né? Ele arrisca muito. Eu ainda me assusto, então eu puxo ele pra cá, pra mais pertinho do chão. E ao mesmo tempo ele me puxa pra lá, pra alçar voos maiores. E nesse puxa-puxa a gente tem conseguido um equilíbrio interessante, eu acho, né? Seguimos evoluindo, né? Graças a Deus, graças ao trabalho, muita força de vontade e essa questão de aproximar aí os laços não só matrimoniais, né? Não só homem e mulher, mas em outros aspectos. Os negócios também, exatamente. Negócios, isso é importante. Eu palpito, mas eu ficava muito preocupada de dar muito palpite na vida dele, tanto como atleta, como professor, como empreendedor, e ele achar que eu estava me metendo muito, determinando. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que ele começou a se abrir mais para esses palpites, essas orientações, e eu fui ficando mais segura de interferir mais também, lá e cá, né? Isso é verdade. As crianças, né? Jamile já treina e tal, né? O karatezinho dela, mas você acha que ela, se ela quiser ser lutadora, como é que você reagiria a isso? Então, ela fala, né? A Jamile, ela fala que vai ter, sei lá, umas 72 profissões. Ela fala que vai ser muita coisa. Haja hora do dia. Uma das profissões que ela diz que vai ter, é natural isso, inclusive, é lutadora, né? Ela diz que vai ser lutadora, ela diz que vai ser bailarina, ela diz que vai ser professora, ela diz que vai tocar um instrumento. Então, eu acho que é bem natural os filhos, pela admiração, né? Dizerem que vão seguir os caminhos dos pais. Com relação à luta, eu vou ser muito sincera. Se eu pudesse escolher, eu pouparia a mim mesma de continuar passando por tanta adrenalina, né? Porém, eu sei que isso não é uma escolha minha. Eu quero que minha filha seja feliz, né? Eu quero que meus filhos sejam felizes. Estou falando dos 4, porque eles sabem o quanto Jordan e Jonathan são meus também. Então, eu quero que eles sejam felizes. Eles amam isso. Os mais velhos já estão nesse caminho. Eu acho o máximo que Jamile e Jamal queiram treinar também, porque esporte é vida. Esporte é vida, quanto mais esporte, melhor. Então, Jamile já fez balé e fez capoeira antes da pandemia. Isso foi interrompido, né, por conta da pandemia. Agora tem retomada, então ela faz o karatezinho dela, vai começar a natação agora, recomeçar. Não sei se de fato algum deles vai ser lutador profissional, tá? Se eu puder escolher, não seria outra coisa. Né? Porém, tomara que a luta acompanhe eles pela vida. E na sua opinião, com quantos anos que uma criança pode começar a treinar, né? Falando agora sobre a sua profissão. Então, treinar a Vera 4 anos. Eu acho que em casa com você, Jamal tem 2, já brinca, né? É brincar de treino. Eu acho que 4 anos é uma idade, esporte de forma geral, eu acho que com 4 anos, tirando a natação, né? Que é desde sempre, qualquer bebezinho a gente recomenda que já faça natação, mas esporte de contato, assim como o kickboxing, eu acho que 4 anos é uma boa idade para se iniciar. Qual é a minha luta que mais te marcou? O que aconteceu para ficar marcado? Nossa, muitas lutas suas me marcaram, de formas diferentes, né? Uma que me marcou muito foi aquele GP, do WGP, que você ganhou 3 lutas na mesma noite. Eu não lembro se era pro K1, se era seletiva pro K1, eu acredito que sim.
é porque depois ele ganhou um outro GP. Gente, eu tenho que, né? A gente tem que aproveitar pra babar o marido, mas é porque ele ganhou um outro GP do WGP depois, que era a seletiva pro Glory. Sim. Aí eu tô, não sei se eu tô confundindo. Glory não, a seletiva do It Showtime. It Showtime, desculpa. Isso, mas eu acho que é o do K1. Foi do K1, foi do... Isso. E me marcou, por quê? 2 motivos. Primeiro porque nesse mesmo fim de semana que você teve esse GP, você fez o concurso. Um dos concursos que você fez e passou. E você falou, linda, como é que vai ser isso? Porque assim, será que ou eu escolho fazer a prova ou a luta? Porque a prova era num dia, aqui no Rio, né? E no dia seguinte, ele tinha que estar lá pra pesagem e a luta era 2 dias depois. Eu falei, eu acho que você tem que fazer as 2 coisas. Você vai fazer o concurso, você se preparou pra ele, você pega o avião, você vai pra São Paulo, pesa no dia seguinte. Então, assim, o cara fez o concurso com fome, no peso, caralho, com sede. Ele passou, tá? Não é por ser meu marido, não, mas eu tenho que dizer. Foi pra lá, pesou, São Paulo, foi... lutou no outro dia e ganhou tudo. Então, assim, aquilo me marcou. Ainda tem um adendo, por isso que eu escolho essa como a mais marcante, apesar de ter tido muitas outras. Nós estávamos numa fase difícil. Nós tínhamos brigado, né? A gente falou lá atrás em perrengue, né? No início, os perrengues, eles eram, como eu falei pra vocês, financeiros. Eu acho que os maiores deles. Mas com o tempo, veio um outro tipo de perrengue conforme o financeiro foi indo embora e conforme o trabalho começou a mostrar resultado, conforme o trabalho do resultado veio chegando, a gente começou a enfrentar o assédio, né? Porque rola, eu enquanto mulher de atleta, eu tenho que falar, porque senão parece que eu tô fazendo a egípcia, né? Não falando de uma coisa que eu acho que acontece se não com todas as esposas, as namoradas, os parceiros, enfim, seja quem for, eu acho que talvez com a maioria, né? Que é a questão do assédio chegar junto com a notoriedade, né? Conforme se começa a aparecer na TV, a ascender socialmente, quando você começa a colher os frutos do trabalho, o assédio, ele vem. Nesse caso, eu tô falando especificamente do assédio feminino, né? E aí, isso virou um problema entre a gente, porque tem a questão do outro lado. O problema, ele não é nem o assédio em si, porque hoje em dia eu entendo que isso acontecia, acontece e vai continuar acontecendo, porque faz parte do pacote, digamos assim, né? De ser alguém mais conhecido, né? Não vou nem usar famoso, mas mais conhecido. A questão é que, por outro lado, existe a imaturidade do outro lado. Existia, é bom colocar no passado, né? Existia a imaturidade do outro lado de lidar com isso, porque é uma coisa nova. Na época era uma coisa nova, uma coisa recente, né? Então você pensa, você coloca aí, a gente tá falando do homem, né? Existe o ego do homem, principalmente quando é o homem preto, o homem vindo da periferia, um homem que já passou por muitas privações, muitas rejeições, muitos traumas, e aí o assédio ele chega e com isso a gente mexe com aquele ego e tudo mais. Então isso também é assunto para um outro vídeo, pode vir a ser, né? Porque é um assunto para muitas sessões de terapia, digamos assim. Estou certa ou estou errada? Muito bom. É certo, é isso, hein? Vocês vão dizer depois no comentário sobre o que vocês querem que a gente continue falando e a gente vai começar a se aprofundar nas outras histórias e conversas. São tantas. E afins, né? São 14 e pode anos. ser que seja bom para quem esteja assistindo ver que, né, ninguém é super-herói, né? Ninguém é super-homem, super-mulher. Não existe família perfeita, né? não existe casal perfeito. Mas a gente se esforça o máximo que a gente pode para poder manter, né, a sanidade mental um do outro, da família junto e continuar crescendo. Existe comprometimento e parceria, porque a escolha é diária, gente, não tem jeito. É você todo dia acordar e escolher continuar ali. Todos temos a opção de não estar mais, né? E aí é você escolher honrar
aquele compromisso que você assumiu e renova todos os dias. Acho que é isso. Pode crer. Mais uma pergunta. Voltando a falar de luta, nas minhas preparações físicas, né? Você costuma opinar, né? Já que você é professor de educação física, eu faço preparação física com outros preparadores físicos, né? Então, exercendo cada vez mais, exercendo mais a função tipo de perto, né? O último foi o Daniel Runkel, né? Salve Daniel, do Dr. Querobel, mas você acaba dando alguma opinião, dando algum fechamento ali para poder ajudar o atleta aqui? Sim, hoje em dia mais, foi o que eu falei anteriormente, eu acho que cada vez mais, né? No início eu não falava, achava que de repente eu ia estar interferindo em alguma coisa que não era da minha alçada, mas aí depois, com o tempo, eu passei a dar mais pitaco, mais orientações. Hoje em dia, inclusive, participo ativamente da preparação. Então, faz comigo, a preparação para a última luta, ela fez a parte do Querobel toda. Exatamente, então a gente vai à academia no mesmo horário, sempre que possível, por aí vai. Tanto que toda vez que ele tem luta marcada, eu ganho com isso, né? Visivelmente meu corpo melhora. Qual é o perfil de valência física? Seu perfil? Tem preparação para tem propensão para desenvolver mais potência, facilidade e flexibilidade, capacidade aeróbica já bem desenvolvida? Então, eu acho que enquanto atleta, a sua maior arma é a versatilidade, né? Por tudo que eu acompanho ao longo desses 14 anos, se vocês forem assistir lutas do Wallace, essa questão da versatilidade, da quantidade diferente de combinações, você tem bastante potência, principalmente no chute. Eu acredito muito na sua mão também. Falta você, às vezes, de repente, acreditar tanto quanto. Acho que você tem acreditado mais, né, na mão. Então, você tem explosão muscular, tem punch, né, tem explosão muscular, tem um chute muito bom. Mas o que? Eu acho que você tem desenvolvido, voltou a desenvolver mais, que era algo que era muito seu também lá no início da luta, né? Quando você lutava com 70 ainda, né? 70 quilos, ele era da categoria de 70, tá? Então, assim, velocidade. Existia muita velocidade dentro daquela sua versatilidade. E aí, conforme você subiu, né, de peso, essa velocidade acabou diminuindo e você ganhou mais na explosão muscular, na potência, né? Então você tem treinado visando também recuperar essa velocidade para aliar ela à questão da potência, isso é importante. Flexibilidade sempre foi um ponto que não era muito desenvolvido por você, né? Eu lembro que a gente já teve algumas conversas, eu até falava: pô, linda, é legal, é importante fazer yoga, sim, é importante fazer aulas de flexibilidade, porque isso faz falta, não pode não parecer. Aí de repente você escuta: pô, tem um lutador que tá ali fazendo os movimentos de balé, sabe? Que negócio esquisito. Cara, mas isso é muito importante, porque na hora de um chute alto, por exemplo, né, o arco desse chute ele vai ser muito maior, a sua limitação vai ser muito menor se você estiver com o alongamento em dia, né? Você não vai ter encurtamento muscular. Depois que você migrou do kickboxing para o MMA, você notou que a flexibilidade é importante também nas transições do movimento de solo, né? Poxa, se você está ali no jiu-jitsu, está no submission, você precisa estar alongado, você precisa estar flexível para você conseguir fazer determinadas posições. Acho que é isso. E ainda nisso, né, falando sobre lesões, teve alguma lesão que você lembra que te marcou também, tipo alguma coisa que joelho, né, que teve algumas lesãozinhas? Então, graças a Deus você nunca teve lesões muito sérias, eu digo que demandassem aí uma cirurgia, né? Eu tenho 2 cirurgias no joelho esquerdo, por conta da dança, balé clássico e tal. Então eu primeiro fiz uma videoartroscopia por lesão no menisco e no ano seguinte eu rompi totalmente o LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Então eu tive que fazer uma reconstrução do LCA. Ele nunca passou por isso. Porém, tem ali, ele tem medo
de médico, toda vez que ele tem esse médico, ele corre do médico, é porque eu acho que... Eu tenho a ressonância que eu já fiz no joelho. Porque se for examinar direitinho, vai encostar o cidadão por um ano, pelo menos, né? Então é aquela coisa, joelho que não tá 100%, é um dedo do pé que calcificou errado, é um nariz que é um maxilar, é um dedo da mão. Então assim, eu acho que qualquer lutador, se você for examinar direitinho, não tá legal em pelo menos 2 pontos, né? Então, é isso. É difícil também a gente entrar na luta 100%, né? Isso. Tá sempre com alguma lesão, alguma microlesão. E essa temporada pré-luta, ela acaba também resultando normalmente em mais lesões do que antes de ter uma luta marcada. Isso é uma coisa que acontece muito. Por mais que tente se tomar um cuidado maior, o que acontece é exatamente o oposto, porque o cara ele vai pra dentro. Se ele tá treinando pra lutar, o treino ele é muito mais intenso. Ele começa a dar ali 110% dele no treino, porque ele sabe que na luta ele vai ter que dar 200%. E aí vem as lesões, né? Eu estava falando antes das preparações de luta, com relação às valências e tal, e com relação aos diferentes esportes que aparentemente não tem nada a ver com luta, mas que somam muito. Falei da yoga, falei de aula de flexibilidade, falei de balé clássico. Eu lembrei da natação, que é uma conversa que a gente tem tido aqui em casa ultimamente, por exemplo, né? Eu sugeri que ele tente, que é difícil encaixar nesse horário dele, por exemplo, aulas de natação, por conta da respiração, da resistência, né? Porque são 3 rounds, são 5 rounds, onde o cara, ele, além dele ter que dar tudo de si, do treino tático dele, ele precisa não cansar também. E na verdade é um dos maiores déficits, né, que eu tenho por conta do meu jogo, né, intenso, de volume, versatilidade e agilidade, velocidade, e acaba o gás sendo o principal fator de conseguir movimentar, né, e manter esse ritmo até o final. Então por isso a gente tem conversado bastante sobre a questão da natação, né, e por também eu tenho um trauma, né, de mergulhar. Já salvei, tá? Já dá, porque ela me salvou. Fica para outro vídeo. Aí agora eu quero voltar a nadar normal, porque eu nadava. Eu achava que eu sabia muito nadar. Entendeu? Pensa um negão desse se E afogando. um dia a gente foi nadar e ela teve que me salvar porque eu cansei. Ou seja, cansei nadando, ela teve que me empurrar para não morrer afogado. Entendeu? Mas vamos ficar por aqui. Acho que já deu para conhecer, né? A minha linda, né, maravilhosa esposa, namorada e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Bota nos comentários aí depois, que eu vou querer saber o que vocês acharam. E se vocês quiserem mais, a gente vai filmar mais, vai gravar mais conteúdo sobre casal, né? E você tem alguma mensagem para deixar para os casais aí? Eu tenho. Eu acho que a mensagem principal é resiliência. É a minha palavra preferida assim na vida, comprometimento, resiliência, porque um casal para ter uma trajetória longa, você tem que aprender a se adaptar aos momentos de crise e renascer dali mais forte. É aprender com isso, né? Aprender um com o outro, ser cúmplice, ser companheiro. É isso, Dia dos Namorados está chegando, espero que vocês aproveitem bastante, assim como nós iremos aproveitar também. E aproveitem no dia a dia também, né? Porque esperar chegar uma data. Não, porque o ano tem 365 dias, né? Então esse também é um dos segredos. A gente busca ter uma relação mais leve hoje em dia, acho que cada vez mais. Assim, rio muito com o outro, o Wallace me faz rir demais. Quem vê assim, né, essa cara assim, meio brava, nem imagina o quanto esse cara é figura. Então, eu tanto sorrio quanto rio muito com ele em casa. Então, a nossa vida, ela é de muita batalha, é de muito trabalho, mas também é de muita coisa boa, de muita gargalhada, de muita parceria. É isso. Então é isso, rapaziada. Ficou aí mais uma mensagem, né, da Viviane para vocês. E espero ver vocês na próxima. Se tiverem alguma curiosidade, perguntem. Perguntem aí que a gente vai estar desvendando para vocês. Beijo. Salve. É nóis.